botando de novo o stream no ar. Vamos ver se está tudo certo. Aguardar um pouquinho. Beleza. Só aguardar um pouquinho até o pessoal voltar a conectar. Aí já continuamos nossa aula até meio-dia. Bem, pessoal, vamos lá então. Então, a gente já viu até agora o que? A gente viu aí a instalação padrão do Varnish, né? Não foi uma instalação lá muito padrão. A gente fez uma instalação voltada para rodar num cluster Plone, né? Num cluster de back-ends Plone. Eu já fiz aí toda uma configuração especializada, voltada para esse ambiente, funcionando tanto na versão 3 quanto na 2.1.5, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. E aí a gente vai prosseguir agora com um assunto novo, que é a parte de debug de cabeçalhos que a gente tem que fazer na aplicação, né? Para com que essa estrutura de proxies funcione da forma que deveria, né? Da forma mais otimizada. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a performance... Bem, ainda não dá, né? A gente fez um teste muito pequeno aqui, não serve de comparação. Não serve. Vamos ver se tem perguntas. Bem, tem uma pergunta aí, mas, enfim, não diz muito respeito à forma como eu acredito que tem que ser feitas as coisas. Vamos lá, então. Eu vou ensinar agora, então, para a gente tentar entender esse fluxo, tá? Entender o fluxo de como a informação está passando pelo nosso Varnish, tá? Uma das formas de fazer isso é a gente grampear, né? Porque, enfim, a forma óbvia seria a gente usar o Varnish Top ou o Varnish Log para ficar analisando, né? Bem, tudo bem. Bem, deixa eu fazer uns esclarecimentos. O Carlos aqui está me perguntando o seguinte, eu vou ler a pergunta dele. Como saber se o TX, né, aqueles cabeçalhos que o Varnish Log mostra, está sendo enviado pelo cache ou pelo back-end? Né? Não teria como mostrar no Varnish Log? Sim, tem como mostrar. Só que para mostrar isso, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer uma modificação nos arquivos de VCL do Varnish para facilitar a interpretação desses logs. Tá? Porque é muito chatinho de fazer isso de uma maneira meio crua. Tá? O que o pessoal costuma fazer? O pessoal gera, faz chamadas, né, no varnish.vcl, fazendo com que o Varnish gere determinados cabeçalhos, né,
no request HTTP fazendo uma espécie de marca, tipo, passei por aqui, executei tal função. Para evitar com que você justamente tenha que fazer a análise do log do Varnish para entender o que o Varnish está fazendo. Tá? Então, uma forma legal de fazer isso, ao invés de ficar analisando logs, que é um processo chato e só o admin do proxy que vai conseguir fazer, uma forma legal de fazer isso, que eu acredito que seja a melhor forma, mas o melhor e pior aqui é subjetivo, né? É você fazer com que o Varnish gere informações nos cabeçalhos do teu response que te indiquem como o Varnish decidiu processar aquela requisição. Tá? Então agora eu vou mostrar essa estratégia. Essa estratégia vai ajudar a resolver a pergunta do Carlos, né? Sem vocês terem que se preocupar, né, demais em ficar fazendo análise de logs, às vezes logs não muito simples de entender. Tá? Vamos ver isso então. A gente vai ter que inserir um pouquinho de código C dentro dessas VCLs. Tá? Eu queria ensinar antes uma coisa, mas já que perguntaram isso, vamos lá. O cliente que manda, né? Vamos ensinar o que estão pedindo. Esse site que eu estou acessando, ele é o wiki de exemplos de VCL do próprio Varnish, tá? Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Talvez uma variação desse exemplo aqui a gente consiga fazer. Não é isso que eu queria. Não, esse aqui é muito baixo nível. Deixa eu ver se eu acho um mais simples. Ah, é aqui, ó. Esse aqui é o exemplo. Tá? O que acontece? A gente pode utilizar essa sintaxe. Deixa eu aumentar a fonte para o pessoal enxergar direitinho. O que é essa estratégia aqui? Aqui a gente está adicionando um cabeçalho na nossa resposta para indicar, por exemplo, se deu hit ou se deu miss. Então o que o exemplo aqui fez foi sobrescrever a VCL deliver. Tá? Basicamente ele fez um teste qualquer aqui, e ele está executando isso aqui. Ele está executando, no caso aqui está com a sintaxe antiga, está com RESP, né? Mas aqui hoje seria backend RESP.http.xcache igual a alguma coisa. Esse xcache é um cabeçalho, tudo que é cabeçalho x alguma coisa é um cabeçalho customizado, né? É um cabeçalho que foi gerado pelo usuário, é um cabeçalho que não segue especificação, né? Então tudo que é x tracinho alguma coisa é um cabeçalho que você pode colocar. Você poderia colocar x teste 1, teste 2, cache XYZ e colocar uma mensagem nele, tá? Vou fazer um exemplo, tá? Vou pegar essa sintaxe aqui, que é bem simples, e nós vamos manipular o nosso Varnish VCL, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou parar e vou fazer direto no 3, porque aí já fica com a sintaxe nova. Ou vocês querem que eu faça no 215? Tá.
O pessoal quer que eu faça na 215. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar o meu Varnish VCL aqui e vou usar essa estratégia para fazer identificação em pontos em que minha lógica ela é importante, tá? Geralmente esses pontos são os pontos que eu coloco condicionais, tá? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, é um ponto importante da minha aplicação. Vou gerar um cabeçalho x-shiru debug, tá? Aí aqui dentro eu vou dizer, ó, request invocou path no VCL recv, tá? P request invocou lookup no VCL recv. Ou seja, eu não tenho como passar desse ponto sem executar ou um ou outro, tá? Então aqui eu estou gerando um cabeçalho. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque fica mais simples de avaliar usando o próprio navegador, tá? Usando a própria ferramenta que a gente está utilizando para testar. Salvei, só para quem não pegou o código, eu vou deixar marcado um pouquinho na tela, bem simples, essa linha aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse código, vou reinicializar o Varnish com essa configuração, e aí nós vamos fazer uma análise de cabeçalhos. Ou seja, nós vamos acessar a aplicação vai devolver um response para a gente, e a gente vai analisar o log desse response, tá? E em cima disso a gente vai saber com bastante eficácia, né, qual é o tipo de tratamento que o Varnish está dando para aquele request, né? Essa é a técnica que eu gosto mais de utilizar, porque ela é bem simples, né? Salvamos, invocamos aí o Varnish Stop, Varnish Start. Eu esqueci de falar, é back-end RESP. Eu falei, mas eu não ajustei. RESP. Back-end RESP. Eu não sei se eu vou ter possibilidade de alterar o back-end RESP aqui, mas tudo bem, já vamos descobrir. Ele não permite alterar o back-end RESP. Então, nesse caso, eu vou colocar isso como REC, fazendo de conta que isso veio do request. Vamos ver se isso resolve o nosso problema, que geralmente o que vem do back-end RESP é o que importa, né, pra gente. Tá, vamos ver se isso funciona. Que geralmente eu não faço grampo no recv, eu faço no fetch. Mas tudo bem. Aula ao vivo tem dessa. Vamos testar então. Coloquei meu código no ar, ele está rodando, já com o meu grampo, e agora a gente tem que avaliar a resposta disso, tá? Pode ver que o próprio exemplo aqui ele fez no fetch, né? Eu não sei porque que eu fiz no recv. Mas tudo bem. O que eu preciso agora? Eu preciso de uma ferramenta que me auxilie no debug desses cabeçalhos, tá? A ferramenta mais simples que a gente tem é o próprio wget, tá? Para usar o wget, para fazer isso é muito simples. Wget, -S maiúsculo e a URL que você quer. Curso, por exemplo, tá? Só que aqui ele só vai mostrar do request, ele vai mostrar do response. Deixa eu mostrar direto as extensões. Para fazer isso com extensões, vamos lá. Vamos aqui em ferramentas, extensões do Firefox, né? Complementos. Vamos instalar algumas extensões aqui. Adicionar. O que eu recomendo de extensão para a gente fazer debug?
Bem, a Live HTTP Headers é uma muito eficiente, tá? Vamos adicionar ela no nosso navegador. Ok, está instalada. Vamos reiniciar o navegador. Ok, reiniciou. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que botar o painel do Live HTTP Headers no ladinho para ele capturar essas requisições. Então eu coloco ele aqui e faço o acesso. Curso. Ok. Nesse caso aqui, realmente, no RecV não faz o menor sentido, porque está chegando o request ainda. Eu tenho que fazer aquilo no fetch, né? No fetch ou no reach. Tá? Eu vou só mudar o lugar onde é que eu fiz lá, porque, enfim, a intenção foi boa, mas o lugar, acabei fazendo o lugar errado. O ideal seria aqui. Aqui no RecV ele não está devolvendo ainda. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer como está aqui, no VCL Deliver. Só que não é o BJ. Eu vou fazer no fetch. No fetch é o mais garantido. Deixa eu limpar aqui. Ok. Ó. Ok? Então aqui eu sei que eu estou setando o cabeçalho com pass, porque logo depois eu estou dando um pass, e aqui eu estou dando um deliver. Estou setando o cabeçalho com deliver. Vamos ver se agora funciona como esperado. Stop. Start. Está rodando. Perfeito. Então agora a gente vem para cá e faz o acesso. Só vou dar um Enter. Estranho, ele não setou. Era para funcionar isso. Deixa eu ver uma coisa. Só se ele não passou no fetch, né? Pode ser isso também. Ele deu age 0 aqui. Ele não está passando no fetch. Deixa eu botar lá no... Deixa eu botar mais um grampo. Botar um grampo no deliver também. Aqui. Deliver. Fecha aqui.
A gente tem que setar aqui alguma coisa parecida com isso. Aqui. Aí fecha aqui, tem um else, fecha aqui. E aí, olha aqui o erro, copiei e colei, né? Isso aqui não é request, é óbvio que não funcionou, é backend resp. Isso, agora vai. Eu vou fazer aqui também, já que estou aqui fazendo. E aqui eu vou botar uma variável backend resp.ttl. Nem precisa disso aqui. Tá, então aqui eu estou só guardando o TTL que tinha no back-end dentro de um cabeçalho para eu poder enxergar. Interessante, né? Eu quero às vezes testar qual é o valor de uma variável, posso setar isso num cabeçalho para ver, né? Eu não consigo interceptar aquilo ali, dar um print na tela, mas consigo fazer isso. Interessante também. Varnish stop, varnish start. Ele está dizendo que não acessa o backend resp. Deixa eu ver se é o BJ. Que não é o BJ. O que ele tem dentro do deliver? É que no deliver, deixa eu ver no exemplo. No delivery é meio complicado, porque no delivery ele já está entregando a página, tu não pode teoricamente alterar o response. Tá. Tem umas coisas que estão furadas na documentação, não adianta mesmo. Como eu falei, essa documentação, esse exemplo que eu peguei aqui, ele é para o Varnish antigo, né? Nesse aqui, bem antigo inclusive. Acho que esse aqui é para o 2.0 ainda. Mas tudo bem. Vamos ver se agora com essas adaptações funciona. Tá rodando. Ok. Vamos ver se a gente limpa e acessa aqui e ver se funciona. Ok, funcionou. Então o que enfim, não sei se vai ficar claro no vídeo por causa do tamanho da fonte, mas aqui ele gerou um cabeçalho para nós, que é um cabeçalho lá no fetch, que foi gerado no backend resp, e aqui eu estou sabendo que esse cara ele não teve cache, né? Ou seja, ele executou aquela linha que seta o Shiru debug como um request e retornou deliver, né? Ou seja, ele não deu pass. Por que ele não deu pass? Ele não deu pass porque foi um request por get, né? Por ele ser do método get e não post, ele automaticamente tentou processar isso no cache. Só que como não tem nenhum cabeçalho de cache nessa requisição, né, não tem nada nela que está dizendo que isso aqui deve ser cacheado, por padrão o Varnish não cacheia, né? Então ele simplesmente não vai armazenar e o próximo acesso também vai dar a mesma coisa, vai continuar vindo do deliver, tá? Então esse aqui é uma evidência de que a aplicação está furada, ou seja, não exatamente furada, mas ela não está setando o cabeçalho de cache
para que isso seja armazenado pelo Varnish, tá? O pessoal está perguntando se eu vou depois passar essas manhas de disponibilizar esses VCLs com parâmetros adicionais de debug. Não tem problema. Apesar de vocês terem isso no vídeo, né, vocês podem baixar os vídeos e depois reproduzir os testes no ambiente de vocês. Eu disponibilizo, né, disponibilizo o arquivo de configuração para vocês depois pegarem isso, tá? Não tem problema não. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. É isso. Bem, pessoal, então, é essa a estratégia que eu utilizo. Eu estava só respondendo algumas perguntas nesse pequeno intervalinho, mas essa é a estratégia que eu costumo utilizar para fazer o debug de coisas que são no Varnish, né? Eu geralmente seto um cabeçalho lá explícito no meu response, e aí, baseado na lógica, né, e sabendo já como o Varnish funciona, eu costumo inferir o que está acontecendo, né? Enfim, costumo descobrir o que o Varnish fez, né? Aqui, nesse caso específico que eu setei esse cabeçalho, essa string, eu sei que isso foi setado numa determinada linha do meu Varnish VCL, que é essa linha aqui, né? Então, só um instante, pessoal. O pessoal está reclamando que o delay está muito alto. Que assim, eu já avisei para vocês, vou ressaltar de novo. O Firefox 3.6 não é para usar, tá? Tudo bem. O pessoal diz, estava usando ontem e funciona. Tá, mas tudo bem. O que custa fazer o upgrade para o 5 ou para o 4, que é o Firefox que eu disse que é para usar, justamente para evitar esse tipo de problema? A gente tem que lembrar que transmissão de vídeo ao vivo tem um monte de fatores aí que são bem difíceis de rastrear, né? Cada tipo de cliente tem um tamanho de buffer diferente para fazer essas transmissões, tá? Então é difícil de você detectar qual é o tipo de problema. No Firefox 5 isso costuma funcionar um pouco melhor, tá? No 4 principalmente. No 3.6 eu tive muito problema com isso, tá? Então estou recomendando que vocês façam um upgrade para o 4. Pelo menos, tá? Hoje em dia ninguém usa o 4, usa direto o 5.
todo mundo reclamando de um pouquinho de delay aí. Tá bom? O problema é que eu não tenho muito o que fazer a respeito, né, pessoal? Tem um delay de alguns segundos aí. Esse delay é normal. Mas o que é normal? 3 ou 4 segundos. Se você tiver um cliente decente. VLC tem um delay absurdo, tá? O delay dele é maior que o Firefox, porque ele tem um buffer maior, tá? O tamanho do buffer ele é customizável no VLC e ele muda de acordo com a versão do VLC, então não tem muito o que fazer. A recomendação para ter o menor delay possível é usar o Firefox versão atualizada. Quem usa a versão 3.6 realmente não dá. Vou fazer o muro da vergonha aqui, quer ver? Está usando o Firefox 3.6 o Breno, Mariana, o Alexandro, o Luciano, e está usando o VLC a Amanda, o Eric, o Fernando, aliás tem 2 Fernandos na turma, né? Fernando Bainha e o Luiz. Que está usando o Firefox 5, que é o recomendado, é só o Eduardo e o Érico. Se o Eduardo e o Érico estão me escutando e puderem me falar como é que está a conexão deles, eu ficaria grato. Estou tentando só esclarecer esse ponto. Bem, o pessoal não está respondendo. Mas é isso, pessoal. Vocês têm que colaborar também. Tentar usar um software adequado para isso. Eu expliquei já no e-mail, lá no primeiro dia, que não é qualquer navegador que a gente pode usar para isso funcionar direitinho, tá? Tem que tomar esse cuidado. Ó, acabei de falar com o Eduardo. Para ele a conexão está perfeita. Exatamente o que eu falei. Tá, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa. Outra coisa. A grande maioria de vocês que está usando o VLC está usando a versão antiga, 1.06. Isso deve ser por causa de algum tipo de padronização da estrutura do Serpro, né, da estrutura das máquinas de vocês. A versão atual do VLC é 1.1.11. Talvez atualizar ajudasse. Mas o VLC, como eu já falei, ele tem um buffer enorme e o delay dele costuma ser maior do que qualquer outro. O melhor delas costuma ser o Firefox atualizado. A que incomoda menos é essa. Tá? Então tá, eu vou dar continuidade então, pessoal. Vamos continuar aí com a nossa aula. Se alguém está se sentindo prejudicado por isso, lembrem que a gente tem um vídeo gravado depois. E no vídeo gravado o delay é bem menor, né? Que o vídeo é gravado em tempo real e depois é codificado, então o delay é bem menor. Mas tentem ajustar isso na estrutura de vocês, vai ajudar vocês a participar melhor das aulas. Tá? Vamos lá. O que a gente vai ter que ver agora?
Passada essa estratégia que eu passei para vocês de usar uma diretiva dentro do Varnish VCL para setar algum tipo de cabeçalho especial para fazer debug, a gente tem que passar por um processo de aprendizado aí que é um processo um pouco chato. Eu diria que de um curso desse de infraestrutura é a parte mais chata da gente entender, que é a gente entender realmente como as especificações de HTTP tratam os cabeçalhos, né? Como a gente tem que setar os cabeçalhos para que os proxies HTTP respeitem essa aplicação na forma como ela deve ou não ser cacheada, tá? Eu falo que isso é chato porque geralmente quem é da área de infraestrutura ou mesmo programador não sabe disso, tá? E isso é assim, isso é vergonhoso, porque quem está trabalhando com aplicação web e quer realmente ter uma performance boa, tem que garantir que os cabeçalhos HTTP dessa aplicação estejam corretos para que a infraestrutura se comporte da maneira ótima, né, da maneira esperada. Não é um processo simples, porque a geração de cabeçalhos ela tem que ser feita pela aplicação do back-end, tá? Então, no dia a dia de quem trabalha com infraestrutura, é muito comum a gente se obrigar, né, às vezes, a depurar uma aplicação que não foi a gente que escreveu e indicar depois para o desenvolvedor, para o responsável dessa aplicação, que tipo de mudanças, que tipo de melhorias ele tem que fazer para que essa aplicação funcione corretamente, né? Então é um processo estressante, aí você tem que ficar pisando em ovos, né? O processo de fazer isso, ele exige, né, exigiria que você lesse algumas RFCs, mas eu vou tentar resumir para vocês o que é importante, o que realmente faz diferença, tá? E nesse meio tempo, eu acho que a gente já vai começar a introduzir hoje isso, a gente vai ver o plone.app.caching, que é para o Plone 4, para o Plone 4.1, ele é o predecessor, né, ele é o sucessor do Cachefoo. O Cachefoo ele não vai mais ter versão para a versão do Plone 4, né, ele ficou estacionado até o Plone 3, e ele foi substituído por uma implementação nova, né, usando, né, um estilo novo de programação e configuração, que é o Plone App Caching. Independentemente de você estar usando ou não o Plone App Caching, ou estar trabalhando numa aplicação antiga que usa o Cachefoo, o entendimento dos cabeçalhos HTTP que estão sendo setados aí por baixo é o mesmo, né? Então você tem que entender o que é um cache em memória, o que é um cache com ETAG, o que é um cache no proxy, o que é um cache no navegador, o que é evitar cache e como é que essas coisas funcionam no Plone e quando essas coisas se operam, né? Quando elas evidentemente devem ser feitas, tá? A primeira coisa que a gente vai ver, bem, aqui eu vou fechar, né? Vou fechar essa janela e vou mostrar para vocês como é que isso funciona no Plone. Bem, eu tenho que pegar a senha de... Eu tenho que pegar a senha de admin do Plone. Home Shiru, curso Plone 4.1. Tá, essa é a senha de admin. Eu vou ter que logar agora na console do Plone para a gente fazer alguns testes, né? Então vou fechar isso aqui e vamos acessar a nossa instância. 92. Olha, hoje tá triste. Ok. Então, o Plone ele permite que você faça a instalação do Plone App Caching a partir do 4.1 de maneira bastante simples. No 4.1 ele já vem empacotado, né? Quem precisar fazer a instalação disso no 4.0, no 3.0 esquece, é Cachefoo, tá? É outra coisa. No 4.0 é que ele não vem por padrão, você teria que instalar manualmente, tá? Então a gente tem que fazer uma busca aqui por plone.app.caching, tá?
E ele vai mostrar aqui toda a documentação desse produto. É uma documentação extensa, tá? Fica de tema de casa para vocês lerem isso, tá? A partir da aula que vem eu já vou começar a citar e utilizar coisas que estão aqui dentro, tá? Então não deixem de ler esse negócio. Eu não vou ler com vocês porque o processo de leitura em si enfim, todo mundo é alfabetizado, né? É um processo chato, mas você tem que ler isso para você entender o que é um rule set, como é que funciona as operações, os mapeamentos, né? Que são alguns conceitos novos aí que tem no Cacheflow, no Plone App Caching, e não existiam no Cacheflow, tá? Eu vou mostrar isso na prática, né? Eu vou tentar fazer a instalação e já mostrar isso na prática e mostrar os cabeçalhos HTTP que essas configurações geram, para vocês entenderem como isso vai ser interpretado no Varnish, né? Vai ser interpretado no proxy. A forma como isso é interpretado não importa. Não importa se é um Varnish, se é um Squid ou se é um acelerador qualquer que você tem na sua rede. Tem gente que tem, né? Nessas redes locais, costuma o pessoal botar aceleradores, né? Proxies para evitar consumo de banda, né? Então também, se eu tenho um cabeçalho HTTP, um MaxAge setado lá numa aplicação web que está dentro da tua própria rede, isso se estiver atravessando o proxy da tua rede interna, vai acabar sendo cacheado ali também, tá? Então a gente tem que pensar que os cabeçalhos que a gente seta não são apenas setados para com que o cache seja efetivado no nosso Varnish. Ele pode ser efetivado em proxies que estão fora da nossa rede. Se o cliente que está acessando a aplicação está lá na casa dele, e ele tem lá acesso à internet através de uma operadora de rádio, digamos, e essa operadora de rádio na rede dela tem um proxy, esse proxy vai cachear também essa informação. Então a gente tem que ser cuidadoso na definição dessas políticas de cache que tem cache compartilhado. O UOL, o Terra, todos esses grandes provedores, todos eles têm redes de proxy para evitar, né, evitar a sobrecarga das infraestruturas de redes deles, né? Então a gente tem que lembrar, se o cara é um cliente do UOL e está navegando através de uma conexão de escada do UOL, provavelmente ele também vai estar usando a estrutura de web cache que o UOL tem para economizar banda, tá? Então necessariamente isso não é a nossa rede, pode ser uma rede de terceiro. Vamos lá então. Leiam isso, leiam essa documentação. Eu vou me ater apenas a utilizar ela, tá? E aí depois, na medida da necessidade, eu vou retomar pontualmente alguns pontos, tá, dessa documentação. Vamos lá então, vamos fazer a instalação do Plone App Caching. Eu só vou vir aqui e vou abrir uma nova aba. Aí vou em Admin, Configuração do site. E aqui dentro a gente vai ter a parte de configuração de produtos, né? Isso aqui é equivalente à interface do portal Quick Installer. Mas é legal de usar isso no Plone 4 já, no 4.1, porque aí depois as configurações do produto já ficam aqui também, já fica mais simples de trabalhar. Então vamos ver aqui e vamos instalar o suporte a cache 1.0, né? HTTP Caching Support, que é o Plone App Caching. Só marcamos ele, descemos e ativamos. Beleza, está ativo já. Ok, a gente precisa configurar isso agora, tá? Como é que isso é configurado? A gente sobe, vai aqui em cacheamento, né? Configurações do Plone, cacheamento, tá? E aí aqui a gente vai ter as duas configurações mais simples, que é habilitar ou não o cacheamento, né? É como se você tivesse instalado o produto, mas ele não tivesse ativo, então você tem que ativar, e habilitar ou não a compressão gzip. Da forma como a gente está trabalhando agora, é interessante a gente habilitar o gzip, porque a gente não tem nenhuma camada na frente do Varnish, tá? Existe uma forma de fazer com que a compressão gzip ela seja feita antes do Varnish, tá?
E isso é feito de uma maneira muito simples, usando o Nginx, por exemplo, é trivial fazer isso. Então, simplesmente desabilitando a compressão gzip no back-end, você vai estar economizando o processamento. Às vezes, dependendo da complexidade, da quantidade de hits que uma página tem, você pode economizar até 1 segundo de processamento aí, ou meio segundo que seja, né? Porque o objetivo do back-end é gerar as páginas. Compactar, que é um processo bastante burro, né? É simplesmente pegar a página HTML, compacta ela com gzip e adiciona um cabeçalho dizendo que o content encoding dele, ele é gzip, ou seja, dizendo que aquele conteúdo daquele request está compactado. Isso é um serviço que pode ser feito por um outro software, um software que, né, consome menos recursos, como é o caso do Nginx. Então você pode ou não habilitar. Vamos habilitar aqui, porque no nosso caso a gente não tem ainda uma camada na frente do Varnish para fazer isso. Tá? Salvamos e está habilitado o nosso cache padrão. Tá? O que significa isso? Significa que a partir desse momento o produto já vai começar a atuar nos nossos requests. Ele já vai começar a setar cabeçalhos dos nossos requests. Que cabeçalhos são esses é que a gente vai ter que estudar agora. Enfim, eu acho que vai levar 1 ou 2 aulas só para a gente estudar isso. Tá? Deixa eu ver só uma coisa. Tá ok. Então vamos lá. Vamos começar a avaliar isso. Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Como é que eu podia fazer? Deixa eu ver se eu consigo abrir numa outra janela. Tá. Não era bem o que eu queria, mas tudo bem. Deixa eu abrir isso aqui direitinho. Tá. Bem, antes de testar, deixa eu fazer o básico. Como é que funciona o Plone App Caching? O Plone App Caching ele foi uma reescrita do Cacheful, que ela é baseada em alguns padrões de programação que não existiam na época, que é, por exemplo, eu ter toda a parte de configuração através de uma ferramenta chamada Portal Setup. Tá? Existe lá dentro da programação do Plone uma ferramenta chamada Portal Setup, que todas as configurações que são executadas dentro do Plone podem ser importadas e exportadas em XML. Tá? Então o que o pessoal inventou? Inventou um esquema de importar configurações aqui, baseadas em XMLs previamente configurados. Tá? Então você já pode, né, instala o Plone App Caching e só vem aqui e seleciona qual é o perfil de configuração que você quer fazer. Se você quer fazer isso com cache, num proxy, com cache sem proxy, porque tem gente que roda Plone Site, os loucos, né, os malucos, que rodam Plone Site sem ter proxy na frente, sem ter um Varnish ou Squid, só faz, né, cache com navegador e cache em memória. Bem, chamei de louco, mas tem situação onde você não tem solução, né? Digamos que, você, por exemplo, você tem uma aplicação que todos os acessos à aplicação são feitos autenticados. É uma intranet, por exemplo. E nesse modelo você não tem nenhum tipo de ganho com cache compartilhado, porque o cache compartilhado ele se dá justamente naqueles elementos que não são personalizados, ou seja, que eles são iguais para todo mundo que acessa a aplicação, independente de quem seja. Só que a partir do momento que você está autenticado, o conteúdo automaticamente acaba se adaptando a você. Né? O conteúdo que você pode ver de uma página pode ser diferente de uma outra pessoa que vê a mesma página com outro usuário. Né? Então, nesses tipos de cenários, pode ser simplesmente inviável ou não fazer nenhum tipo de sentido a gente instalar um proxy cache como Varnish para fazer cache compartilhado, porque a gente não tem conteúdo compartilhado.
seja, todo o conteúdo é acessado como um usuário autenticado. Então, nessas situações, a gente tem o perfil, que é esse perfil without caching proxy, né? Ou seja, quando a gente não tem nenhum varnish, nenhum squid na frente. E para situações normais, né, a gente tem a situação de ter o cache proxy e de ter o cache proxy com uma coisa que a gente chama de split view. Split view é um conceito relativamente novo no mundo Plone, tá? O pessoal que escreveu aí o Plone App Cache que começou a falar desse conceito. Não que ele seja um conceito novo, né, mas ele até então o pessoal não conhecia isso por esse nome. O que é o Split View? Split View, na verdade, é aquele problema que a gente conhece, que é gerado justamente pela arquitetura da informação que alguns sites implementam. Se você tem uma página lá, por exemplo, vou dar um exemplo conhecido. Digamos que você tem um site que tenha uma página, lá na página tem uma portlet de enquete, um caso clássico, né? O produto que costuma implementar a enquete no Plone, o Plone PO Pool, ele tem o seguinte comportamento. Se você está enxergando a página, visualizando a página, ele vai permitir com que você enxergue as opções da enquete e que você vote. A partir do momento que você vota, ele vai exibir no lugar da portlet, não o formulário para você votar, mas sim os resultados parciais. Apesar de simples, esse tipo de estratégia onde a tua portlet é uma espécie de transformista, né? Ou seja, ela se transforma de acordo com algum tipo de configuração local, ou do usuário que está acessando, ou de um cookie da máquina, automaticamente ela acaba impactando em todas as páginas que inserem aquela portlet, né? Então eu posso ter, se essa portlet está inserida na raiz do portal e aparece no site inteiro, automaticamente para o site funcionar, eu teria que evitar o cache compartilhado de todo o site, por causa de uma portlet. É óbvio que ninguém com bom senso vai fazer isso num site que tem alto tráfego, né? Você vai tentar achar uma solução, às vezes modificando o comportamento dessa portlet para que ela não exija com que você evite o cache só para aquele pedacinho de HTML funcionar. Ou você vai fazer uma programação com Ajax, ou você vai mudar o comportamento da porta para sempre mostrar o formulário, independente se você já votou ou não, né? Você vai ter que fazer alguma modificação ali. E esses cenários são justamente o que a gente chama de split view, tá? Que são páginas que teoricamente elas poderiam ser cacheadas, mas dado o funcionamento delas, a gente costuma evitar com que elas sejam cacheadas para evitar enfim, esse problema de eu ter algo cacheado no proxy, evitando com que a última versão daquela página seja mostrada, tá? Isso acontece principalmente em portais que usam portlets dinâmicas no sentido de que elas dependem de, por exemplo, de um cookie. Ou seja, eu posso ter dois usuários que não estão autenticados, dois acessos anônimos, mas que teriam que ver versões diferentes da página, porque depende de um cookie. E, principalmente, quando eu estou trabalhando com usuários autenticados, eu estou, por exemplo, vendo o conteúdo de uma pasta. O conteúdo de pasta geralmente entra também nesse mesmo raciocínio de split view. O nome split view não é lá muito bom, tá? Ele é explicado na documentação, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura. Eu costumo dizer que esse tipo de problema ele é gerado por essas portlets, né, transformistas, que acabam impactando por tabela a exibição de outros contextos, tá? Elas transformam o nosso site de um site que teoricamente teria uma visualização estática em algo dinâmico, né? Pessoal que, enfim, inventa de fazer rede social e ficar botando comentário em página, essas coisas, adora criar situações justamente parecidas com essas, né? Onde qualquer tipo de cache da página acaba impactando nas funcionalidades da aplicação. E aí, coitado do cara da infraestrutura, né? Mas aquela história, o bom senso acaba, às vezes, exigindo com que a pessoa que vai desenvolver uma aplicação dessa acabe modificando a aplicação, acabe adaptando ela para que a política de cache seja efetiva.
Deixa eu ver como é que está a nossa audiência por enquanto. Vocês têm alguma pergunta? Ainda não? Tá bom. Então tá, vamos seguir. O que eu vou selecionar? Vou selecionar aqui a política que eu tenho cache, que eu tenho um cache proxy, né? E vou dizer o seguinte: armazene uma foto do site antes de importar essas configurações. O que é isso? Como o portal setup ele armazena configurações de tudo que tem no site, de configurações do Plone App Caching, mas de configuração de outros produtos, o que ele faz? É como se ele fizesse um backup de todas as configurações que existiam antes, ele guarda como se fosse uma fotografia, né, um snapshot. Foto aí é uma tradução do termo em inglês de snapshot, né, como se fosse, né, uma marca no tempo que identifica o status da configuração daquele sistema antes de você rodar essa importação. E aí o que ele faz? Depois ele importa o XML que vai fazer toda a configuração para você de uma maneira já prontinha. Vamos importar. Está importado. E agora o nosso site já está funcionando nessa disposição de realmente ter já um setup pensado para rodar atrás do proxy. Tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa entender o que ele fez, né? Vamos vir aqui nas configurações de cacheamento, na abinha de servidores de cache. Aqui a gente tem que fazer algumas configurações. A primeira configuração é a seguinte: a partir do momento que eu estou usando um cache compartilhado, eu tenho que fazer purg desse cache compartilhado. O que é o purg? O purg é uma requisição HTTP que é enviada pelo Plone para os nossos proxies, para o nosso Varnish, no momento em que o Plone detecta que um determinado tipo de conteúdo foi alterado. Tá? Então, se alguém foi lá e alterou um documento, salvou, no momento que ele salvou, isso vai atualizar o catálogo de objetos do Plone, e esse evento de atualização do catálogo ele é interceptado para gerar um purg para o nosso proxy. Ou seja, o Plone vai dizer explicitamente: Varnish, apaga aí do teu cache tal URL, e o Varnish vai lá e apaga. Por quê? Para evitar com que algo que tenha sido cacheado durante 1 hora, tu tenha que esperar 1 hora para que a nova versão daquele conteúdo entre no ar, né? Então, esse purg é importante, tá? Então ele está habilitado aqui. Só que eu tenho que dizer aonde que esse purg opera, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é dizer aqui qual que é o lugar onde é que vai estar o meu servidor de cacheamento, tá? No meu caso, deixa eu ver. No meu caso, eu poderia botar aqui o 192, 168, 12 na porta 80, né? Seria o suficiente para dizer para ele onde é que está o meu Varnish. Só que como o meu Varnish já é o próprio proxy do meu site, e eu só tenho um, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui embaixo, no final da configuração, e dizer para ele que ele vai fazer isso em curso. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um request para o próprio Varnish, usando a resolução de DNS, para fazer o meu purg em cima do domínio. A gente tem que tomar cuidado o seguinte, porque a gente pode ter numa estrutura mais de um proxy Varnish, tá? Então a requisição do purg ela vai ter que ser enviada para 2 máquinas. Se eu faço isso para curso e curso acaba depois tendo algum tipo de balanceamento de carga que distribui a carga entre os 2 Varnishes, pode acontecer dele efetuar o purg em um proxy e no outro proxy a informação continuar lá. Então, nesse caso, eu precisaria informar aqui e informar o endereço do meu proxy explicitamente aqui, tá? Porque eu posso ter mais de um, tá? Ou 3128 se for um squid, né? A porta, né? Isso é importante, tá? Numa estrutura corporativa, uma estrutura mais crítica, geralmente ninguém instala nada
com um ponto único de falha, né? Se você vai ter um varnish, o ideal é que você tenha um varnish só. Só que instalar apenas um varnish é um problema, porque você acaba criando um ponto único de falha na tua rede. Então o que o pessoal costuma fazer? Coloca dois. Você tem dois varnish. Beleza, você tem aí balanceamento de carga, você tem tolerância à falha. O teu cache não vai ser tão eficiente. O teu cache, a eficiência dele vai dividir por 2, né? Porque agora você tem que fazer 2 requests para a mesma informação para conseguir alimentar os teus 2 proxies. Mas você tem uma série de vantagens pelo fato de estar replicado, né? Só que o que acontece? Você tem que lembrar que o momento do purg tem que ser feito nos 2 ambientes. Não basta eu fazer um purg pelo domínio. Quando eu fizer um purg pelo domínio, ele vai jogar isso no teu balanceador de carga e certamente ele vai jogar essa requisição para um dos teus proxies. Os outros vão acabar não recebendo isso, tá? Então isso é complicado, dependendo de como você está habituado a fazer a sua estrutura, você vai ter que se preocupar com isso, mas a configuração do plano app cache já trata isso, você já vai conseguir fazer isso de maneira explícita, dizendo quais são. Você poderia ter outro aqui, né? Poderia ter aqui o 3 na porta 80, uma outra máquina que também é um servidor de cacheamento, tá? No nosso caso, como a gente não tem, eu posso tirar isso, tá bom? Que mais? Bem, no Cacheflow eu não conseguia dizer, por exemplo, quais são os tipos, né? Os tipos de conteúdos que devem sofrer purg. Ele fazia purg para todo mundo, né? Fazia purg para pasta, para objeto, fazia purg para todo mundo. No 4.1 eu consigo dizer, faça purg apenas dos documentos, ou faça purg apenas das pastas, ou faça purg apenas das imagens. Porque pode ser que eu estaria gerando purg para uma coisa que depois, lá na frente, numa regra, eu nem estou fazendo cache. Então, para que eu vou perder tempo de processamento, né? Vou ficar segurando as minhas threads do Zope, fazendo uma requisição HTTP para o Varnish, porque o Zope, conversando com o Varnish, ele vai conversar através de uma conexão de rede, né? São softwares diferentes, né? Então, por que eu vou ficar prejudicando a performance do Zope fazendo purg para uma coisa que de antemão eu sei que não vai estar cacheada lá, tá? Então, no Cacheflow isso acontecia bastante, tá? Ele acabava fazendo muito purg de coisa que não precisava, tá? Então, aqui você tem como selecionar. Por padrão, o purg ele é feito para arquivos e imagens, mas você pode fazer isso para documentos também, pode fazer isso para outras coisas, para notícias que tem uma imagem dentro, né? E assim por diante. Ele tem uma última opção aqui, que é a seguinte, que é caso você tenha feito a reescrita da sua URL antes de chegar no proxy, a URL que tem que ser mandada para o proxy para efetuar o purg é uma URL diferente, tá? Ela não vai ser a URL que você acessa, o barra página1.html. Ela vai ser barra virtual hostbase http barra o domínio 2.80 barra o nome do plano site barra virtual host root barra página.html, ou seja, ela já sofreu uma reescrita. Se essa reescrita é feita antes do Varnish, você tem que marcar um flagzinho aqui para saber que a URL que tem que ser mandada para o Varnish tem que ser uma URL manipulada, tá? E aí o Plone App Caching já faz isso para você também. O Cacheflow não tem isso, tá? Quando você faz esse tipo de manipulação com um site em Cacheflow, o purg simplesmente não funciona, tá? É um inferno isso, tá? Ou seja, numa estrutura Cacheflow, você ou coloca o squid ou o varnish na porta 80, né? Ou se você vai colocar na porta 80 uma outra coisa, como um Nginx ou um Apache, esse Nginx e Apache eles não podem fazer a reescrita de virtual hostbase e nem de virtual host root. Isso tem que acabar sendo feito pelo squid ou pelo varnish para que o purg depois fique correto, tá? No Cacheflow você tem a opção de decidir aonde você quer fazer essa reescrita. Você pode fazer isso
no Nginx ou no Varnish. E aí você só marca aqui se você quer ou não que o Plone App Caching manipule o formato dessa requisição de purg para você. Tá? Só isso já é uma melhora que, vocês não têm noção. O Cachefree isso era um inferno. Beleza, salvei. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Salvei, já está habilitado o purg, já defini aqui onde é que o purg é feito. Maravilha, tudo certo. Já podemos testar. Tá? A gente tem meia hora para fazer uns testes, aí eu acho que na aula que vem a gente vai começar a entender, aí vocês já vão ter lido, né, a documentação do Plone App Caching, a gente já vai poder ver como é que funciona a parametrização dos diversos tipos de rule sets, tá? Mas por hoje eu acho que já vai estar bom assim. Como é que a gente testa? Muito simples. Eu já sei que de antemão eu posso estar logado, né? Se eu tiver logado, eu sei que meu proxy não vai fazer cache de nada. Então, eu não posso estar logado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer logout. Dei um sair aqui. Tenho que fechar o browser para ele expirar o cookie de autenticação, porque antes eu estava autenticado nas AMI. Ele tem uma autenticação basic aqui rolando. Então, eu tenho que fechar o browser para ele expirar isso. Fechei. Abri de novo. E aí acessamos. Ok. Tá, a senha está ali. Bem, mas não vou precisar da senha. O que a gente vai precisar? Vamos vir aqui, carregar o lado HTTP Readers, e aí vamos fazer um acesso para ver o que está acontecendo agora. Primeiro acesso, e eu já tenho cabeçalhos que antes não eram gerados. Tá? O que ele está fazendo aqui? A gente vai ter que entender a fundo como é que funcionam esses cabeçalhos para trabalhar isso. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um cache no navegador. Como é que eu sei disso? Ele deu o código 304. Bem, eu já tinha falado do código 200, né? O código 200 ele costuma ser o código padrão, né? Para todo mundo que trabalha com HTTP sabe que um acesso a uma página com erro 200 quer dizer que a página foi processada com sucesso. Tá? 304 é o que o Plone App Caching chama de cache fraco, weak caching, tá? Que é um cache que é feito no navegador. Tá? Esse cache ele é processado através de eTags. O que é uma eTag? eTag é um conceito um pouco diferente do conceito de cache compartilhado. O conceito de eTag, ele diz respeito... Bem, primeiro, como é que é o conceito geral, conceito de cache compartilhado? Você vai dizer lá qual que é o max age daquela página. Ou seja, a página nunca foi acessada, não está em proxy nenhum, o browser solicitou ela para o servidor vai responder com o max age, que é 0, dizendo, ó, não cachei isso, ou alguma coisa maior que 0, um tempo em segundos. Se for lá 60, ele vai cachear essa página por 60 segundos. Tem dois tipos de max age. Opa! Pegou um outro request aqui. Tem dois tipos de max age. Tem o max age normal, que ele vale tanto para o navegador quanto para os proxies que aquela página atravessa. E tem o S-max age, que o S-max age ele vale apenas para o shared cache, para o cache compartilhado. O S aí é de shared. Ou seja, você pode ter um max age 0 e um S-max age maior que 0. Para quê? Para que no browser não fique guardada nenhuma cópia da página, mas que isso fique guardado no Varnish. Tá? E é essa a estratégia geral que o Plone utiliza. Tá? Quando o Plone está fazendo cache de um conteúdo, é isso que ele vai fazer. Quando ele não faz cache de conteúdo, ele faz duas coisas. Ou ele faz cache no browser, usando alguma estratégia de eTag, ou ele não faz cache de nenhuma forma. Ou seja, ele não faz cache nenhum.
Fazer cache no browser, ele faz isso com e-tags, que é esse exemplo aqui, que é o exemplo padrão para a página inicial de qualquer site que tenha o Plone App Cache. Tá? Como é que isso funciona? Ele vai gerar um e-tag, que é uma marca, é como se fosse um carimbo para a nossa página. Esse carimbo, ele vai identificar de maneira única qual é o conteúdo daquela página. A teoria diz o seguinte, que duas páginas, uma página que tem um e-tag, ela tem um conteúdo. Se eu tiver uma outra página sendo servido com o mesmo e-tag, ela tem que ter o mesmo conteúdo da página inicial. É como se fosse um número de série, como se fosse um chassi de carro. Tá? E por que isso é feito dessa forma? Porque a partir do momento que a página é carregada no browser, o browser vai armazenar esse e-tag. E no próximo acesso que você tiver feito a essa página, o browser vai mandar um cabeçalho if none match. Tá? If none match, ele está dizendo o seguinte para o servidor. Olha, servidor, essa página que eu estou te pedindo, que é o /plone, tá? Essa página, eu já fiz um acesso dessa página no passado, tá? E o e-tag que eu tenho, o carimbo que eu tenho dessa página é esse aqui, que é uma string, tá? Na verdade, aqui essa string depois tem uma fórmula que calcula ela e que diz como que essa string é calculada. Ela é a concatenação de diversas características que o Plone considera e que vão dizer para mim se aquela página mudou ou não, se o conteúdo daquela página mudou ou não. O que são os componentes dessa fórmula? O idioma, porque eu posso ter um site multilingual e que o conteúdo da página muda de acordo com o idioma. Eu posso ter o tema, né, o skin, que está sendo utilizado. Aliás, o termo skin a gente não tem mais utilizado, todo mundo usa tema hoje em dia. Enfim, se eu tiver uma mesma página sendo exibida em dois temas diferentes, obviamente que a página vai ser diferente, né? E outras informações, como por exemplo a data da atualização do catálogo. Se eu sei que em relação à última atualização do site o catálogo não foi alterado, então certamente esse objeto não sofreu nenhum tipo de modificação no seu conteúdo. Tá? Então o e-tag também não vai mudar. O que o navegador faz? Ele passa um cabeçalho if none match com o e-tag que ele tem gravado dessa página. E o servidor, o lado servidor, ao invés de reprocessar a página e devolver a página de novo para ele com código 200, ele tenta fazer algo um pouquinho mais inteligente. O que ele vai fazer primeiro é reprocessar o e-tag daquela página. Ele vai ver qual que é o skin, ele vai ver qual é o idioma, ele vai ver qual é a data da última atualização do catálogo e vai recalcular só o e-tag. Se o e-tag bateu, ou seja, se o e-tag que o browser solicitou é igual ao e-tag que o servidor calculou, nesse momento o servidor acabou de descobrir que a página que ele ia gastar tempo processando para montar o HTML é uma página que o browser já tem. Então ele não precisa mandar de novo. Tá? Então essa estratégia de fazer cache no browser, ela é montada em cima desse cálculo de e-tag. A primeira vez que o navegador acessa uma página com o Wiki-Cache, ele vai guardar uma cópia da página, uma cópia do e-tag. Nos requests posteriores, o navegador sempre vai passar um if none match com o e-tag. O servidor vai recalcular esse e-tag, que é uma fórmula matemática, mas é uma fórmula rápida, que não depende de você processar a página, que é algo muito mais pesado, né? E vai comparar. Bateu o e-tag que o browser já tem com o e-tag que você calculou, o servidor sabe, ele não precisa recalcular a página. Tá? Ele vai dizer para o browser, utilize a cópia que você já tem dentro de você, dentro do seu cache interno. E isso ele faz com o código 304, que é um not modified. Tá? Ele é um código equivalente ao 200. Tá? Ele é um código que não é um código de erro. Tá? 304 não é erro. Ele é equivalente ao 200. Só que ele é um 200 melhorado. Ele é um 200 onde o browser já tem a página.
E o que isso significa na prática? Na prática, o servidor ele não vai devolver o corpo da página. Ele vai devolver só o cabeçalho, só os headers. O corpo da página, que poderia, sei lá, ter 200, 300 KB, isso não é transferido via rede, né? E aí, por sua vez, o processo de exibição da página é muito rápido, né? Porque o browser só tem que exibir aquilo que ele já tem, ele não tem que esperar o servidor responder na rede, né? Então esse é o primeiro conceito, tá? Da forma como é que está configurado aqui, a página padrão, ela é uma página que ela está sendo exibida como um Wiki-Cache, tá? Provavelmente se eu criar um documento, né, um documento propriamente dito, ele não vai ter comportamento de pasta, né? Na verdade, todos os objetos no Plone que tem comportamento de pasta, ou seja, aquilo que está na raiz do portal, todas as pastas propriamente ditas, todos tipo notícias e eventos, eles são coleções, né? Aliás, o termo coleções ele já foi sobrescrito várias vezes. Hoje a gente chama de coleção, mas no passado já foi de smart folder, de pasta inteligente, já foi chamado de tópico, né? Mas querendo ou não, o que ele é? Ele é um objeto que faz uma busca no catálogo e o conteúdo dele depende do resultado dessa busca. Então ele tem um comportamento parecido com o de uma pasta. É como se fosse uma pasta dinâmica, né? Então todos esses objetos, por padrão, eles vão ter o Wiki-Cache, cache fraco, tá? E cache fraco significa que mesmo para o usuário anônimos, que é o meu caso aqui, percebam que eu não tenho nenhum cabeçalho de cache aqui, nenhum cabeçalho de cookie, né? Eu não estou autenticado. Então isso aqui não é cacheado no Varnish, tá? Isso aqui é um potencial problema de performance para quem, enfim, para quem está preocupado em ter um site de performance absoluta, tá? Como é que se resolve isso? Bem, não tem muito o que resolver, isso não está errado. Mas se você quiser garantir com que esses elementos fiquem cacheados no proxy, você tem que mudar qual é a operação que o Plone App Caching vai executar nesse tipo de objeto. Ele não vai mais poder trabalhar com o Wiki-Cache, ele vai ter que trabalhar com o cache que ele chama de Strong Cache, que é o cache feito no proxy, né? É o cache que vai evitar com que essa requisição seja enviada pro Zope, né? Que é o objetivo final do que a gente está fazendo aqui. O objetivo final de a gente ter um proxy como o Varnish ou como o Squid, nada mais é do que a gente evitar que os requests sejam enviados para o nosso back-end, né? Sejam enviados para o Zope. Beleza. Vamos fazer essa mudança então? Só essa mudança pontual eu acho que é a mais importante, porque todo o resto, vocês lendo a documentação, a gente consegue fazer um entendimento bastante claro do que está sendo feito, né? Muita gente não sabe o que é tag, não sabe o que é um código 304, então eu sempre tenho que explicar, né? Agora o que a gente vai mudar? A gente vai mudar esse comportamento aqui para ser um comportamento de cache compartilhado. Esse aqui é um cache não compartilhado. Ele é um cache que não fica no proxy, não fica no Varnish, né? Ele vai atravessar o Varnish, né? O Varnish inclusive faz um teste lá, tem um if none match, ele atravessa e não faz nada, né? Não importa que o cara não está autenticado, não importa. O fato é que tendo um if none match, o Varnish pode se meter aí. Todo o processamento ele tem que ser feito entre o navegador e o servidor de back-end. O Varnish ele é desligado, digamos assim, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos acessar aqui. Só deixa eu fazer por aqui, que eu acho que eu já tenho a senha salva. Já. E vamos agora configurar lá, configuração do site, cacheamento, e aí a gente vai ver aqui em configurações detalhadas o que ele está fazendo. O que acontece?
Aqui em configurações detalhadas a gente tem diversos tipos de conteúdos dinâmicos que o Plone gera. Tá? Esse tipo de conteúdo que eu acabei de mostrar para vocês, a página inicial do site, ele é o que a gente chama de conteúdos com comportamento de pasta. É um conteúdo folderish. Não necessariamente ele é uma pasta, mas ele se comporta como se fosse uma pasta. Né? Então ele está dentro de Content Folder View. Né? Ele entra dentro do conjunto de regras que são aplicadas para visualização de pastas. Qual é o cache que está sendo aplicado? É o Wiki Cache. Tá? É o cache é o cache fraco, é o cache baseado em e-tags. Tá? A gente pode vir aqui e editar isso, fazendo a manipulação de atributos desse Wiki Cache. Quais são, por exemplo, os componentes para adicionar na e-tag. Se a gente quer fazer cache em memória, além de fazer cache com e-tag, eu vou explicar cache em memória posteriormente, é um pouco complicado. Tá? Mas enfim, eu não estou mudando aqui qual é o tipo de cache que as pastas vão ter. Tá? Eu só estou parametrizando o cache para esse tipo de conteúdo. Para eu mudar isso, deixa eu ver onde é que é. É operações de cache. Isso. Aí em operações de cache é aqui que eu faço o mapeamento. Né? Eu tenho aqui novamente o meu Content Folder View, né? a visualização dos meus conteúdos que tem comportamento de pasta. E ali eu vou associar qual é o tipo de operação que eu vou fazer. Ao invés de fazer o Wiki Cache, eu posso fazer Moderate Caching. Tá? Um cache moderado. Moderado em que sentido? Ele é um cache que, se eu não me engano, ele é 1 hora no proxy. Tá? Eu sempre faço algumas observações nesse momento, porque tem que tomar cuidado com que tipo de política você escolhe para o teu proxy, porque você não pode fazer um cache excessivamente alto nos proxies, porque isso é perigoso. Tá? Quando a gente está dando proxy compartilhado, a gente até pode fazer um cache, sei lá, de 1 hora para uma página dinâmica, tá? E essa página dinâmica ficar durante 1 hora no nosso proxy. E a gente pode até fazer purg do nosso proxy, só que a gente não vai conseguir fazer purg explícito daqueles conteúdos que não estão em proxies nossos, mas estão em proxies em outras redes. Então o cara lá que está acessando pelo UOL e está acessando essa mesma página, se eu faço cache por 1 hora, seto um cabeçalho para fazer cache por 1 hora, o UOL vai poder fazer cache também por 1 hora, e eu não vou ter a possibilidade de notificar o UOL para ele apagar do cache dele quando eu mudar minha página. Não vou poder fazer purg num servidor de web cache de terceiros. Né? Ele simplesmente vai respeitar a configuração do meu proxy, né? Do meu cabeçalho do meu proxy não, a configuração de cabeçalho que eu gerei na minha aplicação, né? Os proxies respeitam os cabeçalhos, tá? Então, nesse momento, o Moderate Caching é que vai fazer vai começar a ser aplicado. O que é o Moderate Caching? Quais são os cabeçalhos que são setados? O que é o Strong Caching? Por quanto tempo eles se aplicam? Isso aí está documentado, tá? Isso aí, se a gente for lá no plano app caching, está documentado exatamente qual é a combinação de cabeçalhos que é gerada para cada uma dessas situações. Moderate caching é tal cabeçalho com smaxage, tanto de maxage, o cache é privado ou é público, então está tudo especificado lá. Então a gente só tem que se preocupar em entender a regra geral aqui e aplicar para determinados tipos de conteúdo o cache correto, tá? Se ele vai ser um Wiki Cache, que é o cache padrão que eu mostrei para vocês, para o comportamento de pastas, que é um cache feito no navegador, extremamente ineficiente e que a validação dele depende de processamento no lado servidor, tá? Ou seja, eu vou ter sempre o navegador conversando diretamente com o Zope, eu estou desligando o Varnish, isso vai impactar na minha performance. Aí eu posso ter o cache moderado, que ele vai fazer cache no proxy durante um determinado tempo, e eu posso ter o cache forte, né, o Strong Cache, que seria, por exemplo, o cache aplicado para CSS e JavaScript. Tá? É aquele cache que a gente faz para sempre. Né? CSS e JavaScript é um cache que você aplica para sempre, porque quando o CSS ou o JavaScript mudam,
existem ferramentas no clone que vão mudar a URL de acesso desse CSS, desse JavaScript, né? Então a gente não precisa se preocupar com invalidação. A gente pode fazer cache de CSS e JavaScript por um mês, por exemplo. Não tem problema nenhum. Porque a gente sabe de antemão que da forma como é que o clone trabalha, quando o CSS e JavaScript muda a URL. E aí isso vai ser cacheado numa outra URL por mais um mês, tá? Então, fiz essa modificação aqui. Aqui é só uma personalização, né, para eu poder selecionar. Deixa eu ver se aqui já está selecionado. Não está. Eu posso selecionar, por exemplo, que determinadas regras se apliquem a só determinados templates ou a determinados tipos de conteúdo, tá? Nesse caso eu vou deixar a configuração padrão. Modifiquei. Então nesse momento o que antes eu estava aplicando o Wiki Caching, agora eu estou aplicando o Moderate Caching. Deixa eu só fazer isso para os outros tipos também, só para ficar certo. Eu vou fazer Moderate, Wiki, aqui também vou botar Moderate, tá? Isso aí. Ou seja, Content Feed, imagens, pastas, tipos de conteúdo, está tudo cache moderado. E cache pesado mesmo é arquivos, imagens e aqueles CSS, JavaScript, né, aqueles elementos que são do layout, tá? Então esse é cache pesado para um mês. Então, salvei. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer logout. Vou sair do meu browser, vou fechar o navegador e vou abrir de novo para garantir que eu não tenho nenhum cookie, né, de autenticação ali que evite com que o Varnish faça o cache efetivo dessa informação. E agora como é que eu vou fazer? Bem, eu posso fazer como eu fiz antes, para fazer a análise do cabeçalho, eu posso acessar diretamente na porta, ou a partir de agora eu já posso acessar em cima do curso, né, do http://curso, que é o nome que vai acabar me direcionando para cima do meu Varnish, que vai efetivamente fazer o cache, né? Então eu vou fazer pelos dois, só para a gente entender direitinho. Vou acessar o clone aqui. Faltou botar o painel aqui. Live HTTP Headers, e aí acessamos. Beleza. Está aí o nosso acesso feito. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo o seguinte: essa página, acessada diretamente na porta, eu não estou atravessando proxy nenhum. Tá? Nesse momento ele está me dizendo o seguinte: que ele agora, a operação que ele está aplicando é Moderate Caching, antes era Weak, era fraco, né? Agora é moderado. E o Cache Control, que é o cabeçalho HTTP, que diz explicitamente que essa página pode ser cacheada, ele está dizendo que o max age é 0 e o S max age é 86.400. Isso aqui é em segundos. Acho que 86.400 é um dia, né? Ou seja, essa página vai ser cacheada durante um dia inteiro no proxy, tá? Por que não deu hit? Por que não apareceu nada do Varnish? Não apareceu nada do Varnish porque eu não acessei por ele. Para acessar pelo Varnish, eu tenho que fazer por aqui. Deixa eu só limpar. Agora sim. Então, agora eu estou atravessando o Varnish, tá? E o Varnish já está me dizendo que isso aqui está dando hit, tá? Ou seja, a forma como é que o Varnish e o Squid informam para quem está debugando que aconteceu um hit é um pouquinho diferente, tá? O Varnish ele vai gerar um cabeçalho age, né? Um cabeçalho que diz qual é a idade do objeto dentro do proxy, tá? Quando ele entrou no proxy, ele vai fazer um cálculo da data de expiração, né? Quantos segundos tem até a data de expiração, e aí ele vai incrementando esse age, dizendo o quanto velho é esse meu objeto, tá? Então aqui ele está dizendo, o age dele é 26 segundos, o cache control que foi setado lá pelo back-end, ele está sendo esse aqui, max age 0, S max age 86.400, tá?
E ele já retornou aquele meu cabeçalhozinho de debug que eu criei lá no Vernet, dizendo que isso aí foi processado pelo deliver, tá? Então aí eu posso garantir que ele chegou a processar pelo deliver e o deliver, enfim, o deliver entregou isso aí não passou por um PES, né? Então beleza, isso aí tá sendo processado do jeito que a gente espera que seja. Outras coisas importantes aqui. Esse conteúdo está compactado, ou seja, quando ele chega no navegador ele está chegando compactado, tá? Compactado com gzip. Se eu quisesse evitar com que o Zope tivesse que perder tempo compactando com isso com gzip e dar esse serviço para o Nginx, eu teria que desligar isso no Plone App Cache e depois habilitar no Nginx a compressão, tá? Tem algumas vantagens de fazer isso. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso. Tá? Vamos fazer um último teste. O último teste vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui. AB -N 1000 -C 20 http //curso. Nossa, não fez nem cosquinha. Deu 9.000 requests por segundo, né? Só que é claro, aqui o teste ficou tão pequeno que você não tem uma medida real, né? Você tem que fazer um número de conexões simultâneas maior. Vou botar 200 aqui e vou botar bem mais requests. Vamos ver como é que ele se sai. Tá bem rápido. Ele está fazendo 17.000 requests por segundo, tá? Tá bem rápido mesmo. É isso, tá? Para ter essa performance aqui, eu tenho obviamente que ter um cache no meu proxy, tá? Se eu não tiver cache no meu proxy, uma máquina comum hoje em dia vai fazer em torno de 150 a 200 requests por segundo para cada instância de Zope que você tenha, tá? É isso que você vai conseguir. Comparar 200 com 17.000 é muita diferença, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Não sei se tem alguma pergunta. Esse é o básico do básico de configuração do Plone App Caching. Amanhã a gente vai estudar a fundo quais são as diferentes operações que ele faz, quais são os cabeçalhos que são setados em cada operação, né? Mas é interessante para vocês já irem adiantando o trabalho, vocês lerem a documentação lá do produto Plone App Caching para amanhã, para com que aquilo que eu fale fique mais fácil de entender. Tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta, ou se o pessoal simplesmente desistiu de me ouvir. Está todo mundo muito quieto. Não tem perguntas, pessoal? Então tá, já é meio-dia, né? Acho que vamos encerrar por hoje, então. Amanhã, então, nós vamos fazer um estudo mais detalhado do Plone App Caching, das operações dele, dos cabeçalhos que a gente vai utilizar, tá? E aí eu já vou passar para vocês algumas ferramentinhas também para a gente fazer os benchmarks mais adequados, né? Tipo o Apache Benchmark, que é essa aqui que eu acabei de usar, ela é uma ferramenta bem simples. O que ela faz é só gerar uma quantidade enorme de requests, né? Mas para uma URL única. Então tem algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar para tentar fazer isso, às vezes com o usuário autenticado, né? Fazer isso com várias URLs para simular, né, a carga do CSS, do JavaScript, ver qual que é o impacto que tem na rede, isso também. Aqui também é outra coisa, eu estou gerando o próprio teste dentro da próprio servidor, né? Então eu não tenho latência de rede. Se eu estivesse fazendo isso através de uma outra máquina na rede, provavelmente eu estaria, né, esbarrando aí já na taxa de transferência da minha placa de rede, né? Quando a gente está fazendo essa quantidade de conexão simultânea, a gente já começa a ser segurado pela largura de banda da placa de rede. Só para vocês terem uma ideia, esse teste aqui, ele fez
230 mil kbytes por segundo. Isso aqui é praticamente o dobro da capacidade de uma placa de rede de 100 megabits, né? Se eu fiz o cálculo de cabeça aí mais ou menos correto, é isso, né? Seria 1/5 da capacidade de uma placa de gigabit, né? Mas ninguém quer atolar um link gigabit somente com um site, né? Mas tem que ter essa noção, né? Certamente você não vai ter 17 mil requests por segundo se fizer esse mesmo teste através de uma máquina via rede, né? Via rede wireless não, então nem se fala, né? Porque rede wireless tem latência, tem uma série de outros fatores que influenciam, né? Então tem que considerar isso. Hoje em dia a gente faz tuning de máquina não para evitar com que a máquina acabe afogando no processamento, e sim encher, né, o link da placa de rede o máximo possível até a máquina começar a dar problema, né? Geralmente o nosso limitante hoje em dia é placa de rede, não é processamento.